Domingo a gente tem um culto, primeiro domingo do mês, é um culto específico da família. E a família é um plano de Deus, né? Eu vou pedir a alguém de vocês sabe alguma família que precisa de oração? Todos precisam? Vai ter alguma família que vocês sabem que precisa de oração? Vocês têm meu telefone? Se não tem, passa no grupo da igreja, fala comigo que a gente, essa semana, a gente vai lá específico para essa família. E se vocês quiserem que a gente ore, põe o nome de vocês que a gente vai orar essa semana para a família. Tá bom? Indiferentemente se é adventista ou não. É família. Ainda mais se não for adventista, mais a gente tem que orar. O meu é afastado. Não, pode ser. Isso passa lá para nós, tá bom? Que Deus abençoe. E hoje, então, nós temos o prazer, o privilégio de convidarmos um casal muito querido que vai estar conversando aqui conosco. É a Carol e o Rodrigo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que o Espírito Santo use vocês. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Bom, é um pouco novidade para mim trazer o Rodrigo aqui na frente, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre casamento. É um tema muito importante. Nós vamos abordar vários assuntos sobre esse tema. Para dar início, então, vamos fazer uma oração por missões frontes. Santo Deus, Pai poderoso, obrigado, Senhor, por essa semana que se iniciou, obrigado por esse domingo que passou e obrigado por ter nos trazido em segurança para a Tua casa. Amém. Pedimos que o Senhor esteja presente agora nesse culto, que o Teu Santo Espírito esteja conosco e que o que a Carol e o que eu vou falar aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome. Amém. Que o Senhor nos use, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o matrimônio ele foi criado e abençoado por Deus. Então, nada melhor do que voltarmos ao início para vermos o que Deus planejou para o nosso casamento. Então, vamos abrir em Gênesis 2. Verso 18. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja como diante dele. Esse verso ele é muito importante. Aqui ele já dá início à criação, do homem, a criação da mulher e, consequentemente, a instituição chamada casamento. Vamos pular para o verso 21 ao 24. Gênesis 2, 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em uma mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu trouxe aqui um zoom sobre esse verso. Vamos estudar ele um pouquinho. Olha que interessante. Cada palavra tem um significado. Então, portanto, o homem significa maturidade. O homem já é crescido, maduro, já tem uma cabeça melhor para lidar com as coisas, Então, ele deixará, a palavra deixará significa mudança.
seu pai e sua mãe. Modelo de uma família completa. Foi o que Deus criou, Adão e Eva, pai e mãe. Se unirá significa nova família. A sua mulher é um complemento do homem e se tornarão um processo de aprendizagem, amizade e confiança. Uma só carne. Intimidade profunda entre duas pessoas. Então, olha que interessante, né? O que o verso quer dizer são várias coisas ali por trás sobre cada palavra. E a gente deve trazer isso para a nossa vida. O homem, a partir do momento que deixa os pais, ele tem que se unir à sua esposa como sendo uma cabeça. E a esposa o corpo. Então, duas cabeças sem corpo não funcionam. Dois corpos sem cabeça também não funcionam. O que isso quer dizer? Somos diferentes. Assim como você e sua esposa, você e sua esposa são diferentes. Se fossem iguais, como sendo duas cabeças, não ia dar certo, não iria funcionar. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente sobre isso. Bom, o casamento é uma união sagrada. Então, pertence e foi criado por Deus. Hoje em dia nós vemos o quê? Pessoas falando assim, vamos morar junto, vamos ver se vai dar certo. E aí passa um tempo ali, não dá certo, se separa, mas aí não tem aquela dor de cabeça de divórcio, e gastar dinheiro com divórcio, né? Então por isso que eles acabam apenas se juntando, né? Então eles acabam tirando a parte sagrada da coisa. O casamento, ele é um matrimônio sério. Ele não é um compromisso só com o seu cônjuge, mas sim com Deus. Então, pulando essa etapa, é muito mais complicado de se aceitar isso, né? Perante Deus, não é o certo, porque Deus instituiu ali o matrimônio correto. É bem interessante essa parte que a Carol falou, que as pessoas agora querem fazer teste, né? Então, o teste do namoro é o teste do casamento. Para que eu vou casar? Eu vou casar no papel para depois, se não der certo, eu vou divorciar, vou gastar dinheiro com o advogado, vou perder metade das minhas coisas, etc, etc. Então, hoje em dia o mundo está mudando isso, né? A espiritualidade do casamento. Está tirando essa questão, está colocando isso como um peso agora, né? Hoje você casar no papel certinho, conforme a Bíblia, conforme Deus manda, chega até a ser vergonhoso, você é chamado de tolo, de burro. Não, para que você vai fazer isso? Entendeu? E é uma constituição mais sagrada que Deus fez, foi o casamento. Entendeu? E hoje isso está sendo quebrado. Não é mais o mais importante. Entendeu? Primeiro as outras coisas veem, o casamento fica por último. Primeiro eu vou fazer um teste aí de uns 10 anos, entendeu? Se for bom, aí eu caso no papel. Se não, eu continuo só junto, entendeu? Já passou 10 anos mesmo e vai levando a vida assim, empurrando com a barriga. Então, que possamos, hoje como pai, né, como pais, a gente fica bastante preocupado com o que o mundo ensina e o que nós tentamos ensinar para o Arthur, né, que é a forma correta que Deus nos manda. Mas mesmo assim bate uma preocupação. Como que vai ser no futuro dele, quando ele tiver a namorada dele? Como é que ele vai pensar, entendeu? Será que ele vai seguir os caminhos que Deus ensinou e que Deus nos usou para ensinar para ele? Então assim, como os pais, a gente fica bastante preocupado com o que o mundo está começando a ensinar para os nossos filhos. Isso é bem complicado. Mas que Deus possa nos ajudar a sempre permanecer firme, né? E dando exemplo para ele. Muito bem. Vamos para o primeiro tópico, então, que é o propósito do casamento. Bom, o propósito não é, tem até um xizinho vermelho ali, não é encontrar a minha cara metade. Se você entrou no casamento para encontrar sua cara metade, está errado, não vai dar certo. Encontrar a felicidade, também não. Satisfazer as minhas necessidades emocionais. Também não dá certo o casamento assim, não é o propósito certo.
Fugir de lares desestruturados. Também é bem complicada essa situação. Você tenta criar um novo lar, diferente do lar que você já estava, mas aí você não conhece direito a pessoa, né? Como será que vai ser um casamento assim? Porque eu estou fugindo do meu passado, fugindo do meu lar anterior. O certo do propósito dentro do casamento é o companheirismo e combater a solidão. Bom, essa é a união, né? Por exemplo, é errado o quê? O marido sentar numa ponta da igreja e a esposa sentar lá do outro lado. Não, eu tenho que sentar junto com o meu esposo tem que vir e sentar junto comigo, somos um só. O certo é o casal congregar junto. Se o Rodrigo vai cantar em uma igreja, eu tenho que ir lá também. Não adianta eu ficar aqui e ele lá, não dá certo. Tem que ter companheirismo, somos um só, somos uma família. Segundo tópico, procriação. Deus ordenou para que multiplicarmos e que fosse a reprodução conforme a sua imagem e semelhança. E glorificar a Deus e nos santificar através do amor, graça e misericórdia. Eu trouxe aqui uma pirâmide, seria a nossa prioridade de vida de cada pessoa que está aqui. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus não é igreja. Tá? São coisas totalmente diferentes. Deus é a prioridade. Eu preciso ter uma comunhão com Deus, ter um relacionamento profundo para fortalecer a minha fé e trazer isso para dentro do nosso lar. O Rodrigo é a mesma coisa, tem que fortalecer a fé dele através da comunhão com Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, o cônjuge. Bom, se um tem dificuldades, os dois têm dificuldades. Se um não está bem, os dois não estão bem. Então, assim, a gente sempre tenta manter o relacionamento em equilíbrio. Seria o ideal, né? Sentar, conversar, o que está acontecendo, vamos se ajustar. Então, o cônjuge, ele tem que estar ali, junto com você no seu lar, liderando o seu lar. Terceiro lugar, os filhos. Se meu filho me vê lendo a Bíblia, ele vai querer ler a Bíblia também. Se ele me vê escutando músicas mundanas, ele vai escutar, daqui a pouco ele vai começar a cantar essas músicas. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente traz para dentro da nossa casa. E as demais coisas, aí fica, né, como sendo demais coisas. Deixa eu pincelar um pouquinho isso daí. Isso daí é interessante, porque eu aprendi há pouco tempo. Por incrível que pareça, eu aprendi há pouco tempo. Adão, você acabou de lembrar. Porque assim, na minha cabeça, era Deus, a esposa, até ter o filho. Depois que veio o filho tomava o lugar da esposa. Então era Deus, filhos e esposa. Porque na minha cabeça, quem é sangue do meu sangue? É meu filho, não minha esposa. Entendeu? Só que, quem gerou o meu filho? Quem que deu a vida? Foi minha esposa. Então assim, eu aprendi há pouco tempo isso. O Adão fez, o Adão que me passou essa palavra. A gente estava fazendo 40 noites de oração em casais. E o Adão falou assim: é sua esposa. Coloca, vamos pensar assim, racionalmente. Está você, tua esposa e teu filho no barco. O barco está afundando. Você só consegue salvar um. Você vai salvar tua esposa e teu filho. Se tu salvar teu filho, quando ele fizer 18 anos, provavelmente ele vai casar, vai sair de casa. 30 anos. E vai te deixar sozinho. Se tu salvar tua esposa, você pode fazer mais filhos com ela, ter mais filhos com ela. E quem que vai te acompanhar na tua velhice? Quem que vai te acompanhar a vida toda? É a tua esposa, não é teu filho. Aí foi que a ficha caiu. Então, Adão, obrigado, viu? Me ajudou bastante, ó. Tempão, aprendi isso agora. Dá para comparar também com a história de Jó.
né, Jó perdeu os filhos, mas a esposa continuou ali. E ele teve mais filhos com ela. Bom, próximo tópico, comunicação. Aqui é a base do casamento. Sem comunicação, não dá certo. Bom, isso é um grande desafio, né? Como se comunicar. Por quê? A gente muitas vezes tem desentendimentos, aí no momento da raiva fala alguma coisa que o outro não gosta. Magoa, fica ali marcado. Por mais que você pense, não falei nada demais, mas fica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação para esse lado, né? Outra coisa, vou dar alguns exemplos aqui. A mulher sempre fala, não tenho nenhuma roupa, tenho nada para sair. Aí o marido olha, o guarda-roupa tá cheio de roupa. O que ela quis dizer não é que não tem roupa, é que não tem roupa nova para aquela ocasião, né? Assim como o marido pode dizer, não tem comida, mas o armário tá cheio de comida. Ele quer dizer que não tem comida pronta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente fala, né, para não acabar ferindo os sentimentos um do outro. E uma coisa que eu quero deixar assim claro também, não adianta um só se comunicar e o outro não se comunicar. Normalmente a mulher fala mais. Na hora da briga ali, na hora da discussão, a mulher joga tudo e o homem só fica ouvindo. Então, homens, conversem com suas esposas, se abram, tira essa armadura da frente, expõe seus sentimentos. Assim fica mais fácil dela te entender, dela entender também o problema e vocês resolverem o problema juntos. Só que tão importante quanto falar é também ouvir. Esteja pronto para ouvir. Bom, no meio de uma conversa, né, sentar para conversar e não para discutir, a gente precisa ouvir um ao outro. Assim a gente vai conseguir resolver o problema. Agora, se ficar interrompendo, se ficar julgando um ao outro, né, gritando, isso também não dá certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ouvir também, a gente se desenvolve nisso. Muitas vezes a mulher ali fica falando e quando o homem começa a falar, ela continua falando. A gente tem que praticar ouvir mais, né, para conhecer melhor, para resolver realmente o problema. Nós devemos tratar o cônjuge com amor, né? Então, isso, eu e a Carol, nós erramos bastante no decorrer da nossa vida e a gente está cada vez tentando melhorar, né? A gente tem bastante dificuldade de comunicação, não só pela questão de sermos eu ser homem e ela mulher, mas de sermos criados de formas diferentes, famílias diferentes e estados diferentes. Tem bastante coisa que eu falo ainda, que é da Bahia, às vezes eu falo coisas que ela acha que é palavrão, e não é, entendeu? É coisa que na Bahia é natural, mas para ela olha assim e fala, não foi isso que você está pensando. Então, assim, a comunicação, nos pequenos detalhes, já dá atrito, né? Já dá atrito. Agora, imagine se tem uma discussão onde ela não concorda e eu não concordo e a gente fica se atacando um ao outro. Não é isso que Deus quer, entendeu? Deus não quer que a gente se ataque. Deus quer que a gente sente e converse e se resolva. E igual ela falou, é uma conversa, né? Não é só o homem, e daí eu me coloco nessa posição, eu era muito assim, ainda sou um pouco, estou melhorando, estou no processo, né? Só escutava, a Carol falava, uma hora ela vai cansar de falar, e daí acaba a discussão. Mas não é assim, não vai resolver o problema, só vai adiar, vai deixar ela com mais raiva, entendeu? Que vai gerar outros problemas, e o problema principal, que às vezes era uma coisa pequena, não vai se resolver. Então, homens, eu sei que a gente é ser mais duro, entendeu? E eu falo por mim mesmo, meu coração, eu sou uma rocha. Se for para eu ficar sem falar, igual já teve situações de eu ficar 4 dias sem falar com a Carol dentro de casa. Entendeu? Então, o meu orgulho é gigante.
E eu tenho que quebrar isso. Às vezes sozinho eu não vou conseguir, então eu tenho que orar bastante, pedir a Deus e ir me moldando, né? Para ser um homem melhor, para ser o esposo que ela quer. Entendeu? Para ela olhar e falar, esse é o cara que eu casei. Nesse caso, a gente deve olhar para dentro de nós mesmos, né? Eu também preciso melhorar, assim como ele reconhece que ele precisa melhorar. Então, não basta um só querer melhorar e o outro não, né? E dentro do relacionamento também existe muito tratamento de silêncio. Essa questão, a gente ficou 4 dias sem se falar. Imagine, eu estava dentro de casa sozinha com o bebê. O bebê ainda não falava, isso foi ano passado. Então eu não falava com ninguém o dia inteiro, só eu e o bebê. Aí chegava a noite, ele chegava, não falava comigo, porque a gente tinha brigado e aí a gente parou de se falar por 4 dias. Então ele chegava em casa e eu já ia para longe do bebê, para ele ir perto do bebê, brincar com o bebê. Eu já ia fazer outra coisa e a gente sem se falar dentro de casa. Agora imagine como estava a minha mente sem falar com ninguém o dia todo. E ele também, né, saía de casa, ia para o trabalho, conversava com um monte de gente, dava risada com os outros, chegava em casa, fecha a cara. Então isso acontece muito em vários lares. Então isso não dá certo. O tratamento de silêncio é a pior coisa. Fere muito os sentimentos da outra pessoa. E isso também não reflete o amor. Né? O amor para com o pai, companheirismo, respeito. Então tudo isso se enquadra aí nessa questão de confusões, né, no relacionamento. Bom, resolução de conflitos. Marquei o xizinho vermelho de novo, o que é errado para resolver os conflitos. Brigar, sem chance. Fugir do problema, isso acontece muito. Ah, não quero brigar hoje, vou colocar aqui um fone de ouvido, não quero nem escutar a mulher falando. Manipulação, aqui também se enquadra a manipulação emocional, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Voltar ao passado, eu tenho muito esse problema. Porque toda hora, em todas as brigas nossas, eu sempre falava de coisas que aconteceram lá em 2019. Porque são coisas que a gente não resolveu, a gente não sentou para resolver. Eu queria só falar e ele só me ouvir, ele sem falar comigo. E aí o problema foi vindo, e até hoje, 2025, até hoje eu falo sobre o mesmo problema lá de trás. Então a gente tem que tomar cuidado também, deixar o passado no passado. Não trazer de volta, porque isso machuca. Já passou, tem que perdoar, tem que deixar para trás. Julgar um ao outro também, não adianta a gente sentar para resolver, mas falar, mas você também faz isso, mas você faz aquilo. Não adianta, não resolve. A gente tem que fazer o quê? Encontrar a raiz do problema. Onde foi que o problema começou? Vamos sentar para conversar lá do início. Vamos conversar tintim por tintim e resolver. Ter empatia também. Se eu exponho o que eu estou sentindo, os meus sentimentos, o outro precisa ouvir. Da mesma forma que entre casais. A gente precisa sempre ter empatia e tentar não ferir ao outro. Entrar num acordo, aqui depende da briga, né? Ah, não gosto de lavar louça. Estão brigando porque eu não gosto de lavar louça. Não, vamos entrar num acordo. Uma vez de cada lavar. Um dia de cada lavar. Então sempre tem um acordo ali para fazer. E perdão. A gente precisa perdoar, não só perdoar um ao outro, mas também perdoar a nós mesmos. Às vezes eu tenho muita mágoa, né? Você tem muita mágoa do seu cônjuge, carrega muita coisa, anda sempre estressado, sempre assim. Então a gente tem que melhorar a si mesmo também, se perdoar e buscar sempre o melhor. Aqui eu vou entrar no tópico do perdão. Vamos abrir em Mateus 6, verso 12.
Mateus 6, 12. Amém? E perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bom, aqui Jesus está ensinando que nós devemos praticar o perdão. Perdoar é difícil. Pedir perdão também é difícil. É muito difícil. Eu coloquei uma frase aqui embaixo, escrita assim: errar é humano, perdoar é divino. A primeira parte dessa frase, ela reflete a natureza após o pecado. Errar é humano. A gente erra, né? Simplesmente assim. Às vezes a gente fala sem pensar, age sem pensar e erramos. Difícil é não perdoar, não pedir perdão. Então, o arrependimento, ele vem e é aí que entra o perdão. A gente precisa se arrepender, a gente precisa ter essa mentalidade de que a gente errou, de que falamos algo que não deveria, se arrepender de verdade, não só pedir perdão pelo que eu fiz, mas vou continuar fazendo, não dá nada. Não é assim. A gente precisa ter um arrependimento, porque isso é muito difícil, né? Chegar no outro e pedir perdão. Se eu já estou arrependido, por que não chegar ali e resolver os nossos problemas? E perdoar é divino, isso mostra também que é uma ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está colocando ali na nossa mente, no nosso coração, de que a gente errou, reconhecer os nossos erros. Bom, Jesus diz em Mateus 5, 23, 24, se quiser voltar uma página, Mateus 5, 23, 24. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então esse verso, ele reflete que não adianta a gente servir a Deus, mas as nossas relações, nossos relacionamentos entre irmãos não está bom. A gente precisa primeiro se reconciliar com o nosso irmão, pedir perdão por aquilo que a gente fez de errado e também perdoar, né? Às vezes a pessoa veio conversar comigo achando que está tudo bem, mas aqui eu ainda penso no que ele fez para mim. Não, a gente precisa deixar essas coisas de lado, realmente perdoar de coração. Perdão, uma atitude. Bom, fui ofendido por alguém, devo perdoar. Meu ofensor não se arrependeu, devo perdoar. Existe mágoa em meu coração, devo perdoar. Ofendi e magoei alguém, devo pedir perdão. Reconhecer o meu erro, me arrepender e pedir perdão. Vamos abrir em Colossenses 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse versículo, ele diz tudo. Ele diz que Deus nos perdoa. A falta de perdão, ele endurece o nosso coração e causa amargura, causa um ressentimento muito grande. A gente vai levando essa amargura
para dentro do nosso casamento, para dentro do nosso lar. Isso vai criando um sentimento ruim, vai criando raiva, vai criando desamor um com o outro. Às vezes você está se remoendo, cheio de amargura ali no seu coração, e seu cônjuge está lá vivendo a vida dele. Então a gente precisa olhar para dentro de si e reconhecer aquilo que a gente está trazendo para dentro do nosso coração e deixar as coisas de lado. Bom, agora vamos falar sobre as nossas diferenças. Dentro do casamento, você é totalmente diferente do seu cônjuge. Esposas, seus maridos nunca vão ser ágeis como vocês. Maridos, vocês nunca serão como que eu posso dizer? Eu acho que eu errei a frase. Maridos, vocês nunca serão tão ágeis quanto as suas esposas. Esposas, vocês nunca serão tão racionais como seus maridos. O homem é muito racional e a mulher é muito emocional. Agir por emoção é errado. A gente sempre deve se basear na palavra de Deus. Aquilo que Ele diz é o que está valendo. Não posso agir pelas minhas emoções. Um é totalmente diferente pelo outro. E sobre essas diferenças também a gente pode encontrar no livro As 5 Linguagens do Amor. Cada um tem a sua linguagem, que é a principal, em primeiro lugar. Então a gente precisa fazer o quê? Olhar para a linguagem de amor do cônjuge e demonstrar amor através da linguagem dele. Então eu preciso pensar no que ele gosta, como que ele quer ser tratado. E eu devo fazer isso, assim como ele deve fazer isso por mim. As 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade, gesto de serviço e presente. Eu sei que o Rodrigo é gesto de serviço, em primeiro lugar. Então, o que eu tenho que fazer? Limpar a casa, lavar a roupa dele, colocar a comida no prato, esquentar a comida, entregar para ele. Ele vai se sentir amado assim. Mas a gente tem que fazer isso, né, esposas? O meu gesto é tempo de qualidade. Só que o Rodrigo trabalha muito. Quando ele chega em casa, ele precisa me dar atenção. Ele precisa estar ali comigo, passando tempo comigo, né? Então a gente tem sempre que olhar um para o outro. E assim a gente vai se sentindo mais amado, vai enchendo o nosso potinho do amor. Se vocês quiserem fazer esse teste, né, das 5 linguagens do amor, eu tem na internet, tá? Tem o livro também, vocês podem ler juntos. E tem também o teste de temperamentos. Não sei se vocês já viram isso. Dá para dar um zoom, Alexandre? Um pouquinho? Aqui fala sobre o nosso temperamento, coisas que são nossas qualidades individuais e os nossos defeitos também. Então, por exemplo, tem sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Esse teste você pode encontrar também pela internet. São várias perguntas e você vai preenchendo quais você se enquadra, e aí você vê qual que você é ali, né? Então, por exemplo, eu sou melancólico e fleumático. O Rodrigo é sanguíneo e colérico. Então, eu sei que sanguíneo, ele é mais centralizado, a mente dele é mais centralizada, ele é mais racional, ele também é mais explosivo, né? Eu sendo melancólica, eu sou mais paciente. Então, conforme as suas qualidades, os seus defeitos também, você consegue ver como que o parceiro é, como você é, para a gente se tratar melhor a questão dos temperamentos. Olha, façam os 2 testes, que é muito bom, porque ajuda bastante a você entender o que a outra pessoa necessita. E você não ama teu cônjuge?
Então você vai querer saber o que a outra pessoa necessita para você fazer ela mais feliz, ele mais feliz. Então assim, a Carol, ela gosta de tempo de qualidade e ela gosta daquele carinho, daquele chamego, sabe? De ficar fazendo cafuné, essas coisas. E eu chegava no trabalho e a gente às vezes ia assistir um filme, assistir uma série. E na minha cabeça, para você ver como é interessante isso, na minha cabeça eu estava achando que eu estava tendo um tempo de qualidade com ela. Só que para ela não. Para ela a gente estava junto, só que a gente estava dando atenção para a TV. E ela queria que eu desse atenção para ela. O tempo de qualidade que ela quer é para ela. E se for para assistir, conversar, falar como foi o dia e tal. E se for para assistir TV com ela, alguma coisa, ela não quer só que fique lá deitado e com as mãos dadas e tal. Não, ela quer que abrace, que faça cafuné, que faça uma massagem nos pés. Entendeu? E como isso não é natural meu, e não é mesmo, gente, eu cheguei até a pedir ajuda para ela. Falei, olha, como não é natural meu, já que você quer um cafuné, não é que eu não faço cafuné, mas não é natural eu chegar e falar, deita aqui, meu amor, deixa eu fazer um cafuné em você. Não, mas você pega e deita no meu colo, que automaticamente eu já vou lembrar, opa, cafuné, vou fazer cafuné, entendeu? Deita com a cabeça para lá, joga os pés em meu colo, massagem nos pés. Então, automaticamente eu já vou aprendendo e já vou me adaptando, entendeu? Então isso é interessante. Então, às vezes a gente só fica pensando no próprio umbigo, né? E esquece do outro, entendeu? Então isso é interessante. Façam um teste que vocês vão ver como algumas coisas batem e você fala, agora já sei. Amor, eu lembrei de uma coisa. Eu vou falar. As nossas diferenças também. A história do micro-ondas. Eu fui fazer mamar para o bebê, coloquei o leite na mamadeira, abri o micro-ondas, coloquei o leite lá dentro, fechei o micro-ondas, coloquei 30 segundos, ligar, e aí eu virei para a cozinha e eu pensei, o que eu posso fazer em 30 segundos? E fui lavando a louça, e secando louça, lavando as coisas, eu fui organizando a cozinha. Quando eu virei para o micro-ondas, 3, 2, 1, pitou. Peguei o leite e dei para o menino. Aí outro dia, calma aí. Se defender. Deixa eu me defender. Eu fiz a mesma coisa. Coloquei o leite, coloquei para esquentar, fechei o micro-ondas, coloquei os 30 segundos e fiquei na frente do micro-ondas os 30 segundos. Só para ele não apitar aquele pi, 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 pi. Então, como é a cabeça do homem e a cabeça da mulher, como é diferente, né? Ela pensa, o que eu vou fazer nesses 30 segundos? Eu não, eu fico lá na maior paciência. 28, 29, na hora que vai dar o 30 eu abro. Não, você não vai fazer o pi, pi, aí na minha cabeça não. E assim, e é engraçado que tá tudo bem. Ela me questionou. Nossa, mas por que você não faz outra coisa em 30 segundos? Não. Se for 1 minuto, dá tempo de eu fazer outra coisa. Agora 30 segundos passa rápido. Vou esperar, não dá nem para tirar o cochilo. Vou esperar os 29 aqui e abrir. Somos completamente diferentes em tudo. Então, você também é diferente do seu cônjuge. E a gente não deve tratar isso de forma ruim. Eu não devo falar para ele, amor, faz alguma coisa, me ajuda, só eu faço tudo dentro de casa. Então aí já começa uma briga, uma discussão. Então eu preciso entender que ele é diferente de mim. Até em fazer o arroz, ele faz o arroz de um jeito diferente. Então a gente tem que filtrar, né? Filtrar aquilo que é coisa pequena e aquilo que sim é coisa importante para a gente iniciar uma conversa. Bom, vamos falar sobre o papel do homem no casamento. Agora com você. Ixi. Vamos lá, o papel do homem. Ali tem os tópicos, né? Gente, eu tô com a visão meia turva. Eu vou fechar o olho para chegar com o outro. Liderar, prover e proteger. Tá? Eu também estou aprendendo bastante coisa, principalmente quando veio o Arthur, que eu acho que virou uma outra chave na minha vida, né? Tem as etapas, né? Primeiro o homem sai de casa, já acha que virou homem.
tem bastante coisa ainda pela frente. Depois vem um relacionamento, você casa, você fala, agora eu sou homem. Aí depois vem uma outra etapa, que é a etapa do homem pai, né? Quando vem o filho. E daí você vê o tamanho da sua responsabilidade ali. Entendeu? Então, a questão de liderar, não é aquela liderança, mulher, vai lavar a louça, mulher, não sei o que, isso não é liderar, entendeu? Isso não é liderar, igual a Carol falou, muitas coisas ali no relacionamento é questão de chegar e se adaptar um ao outro, né? E também sentar e falar assim, entrar num acordo, né? Então tem muita coisa que o homem quer ser muito rígido, por causa dessa funçãozinha de liderar. Ele acha que liderar é, vou liderar com pulso firme, entendeu? Isso não é liderança, tá? Liderança é o quê? Senta com ela, vê o que é que ela precisa também, isso é liderança também, tá? Não é só mandar, liderança é ouvir, entendeu? E chegar no bom senso e fazer o que tem que ser feito para o casamento fluir. E também a liderança do pai, né? Liderança como pai também é ensinar o seu filho, não só deixar para a mãe, entendeu? Trocar uma fralda, lavar uma roupa, dar banho no bebê, isso também é uma forma de liderar. Não é só papel da mulher, não é só jogar nas costas da mulher e deixar Deus dará, não. O homem tem que fazer isso também, entendeu? O prover não é só prover, vou trabalhar, vou trazer comida para dentro de casa, não falta água, muito tempo eu pensei isso, tá? Muito tempo eu pensei dessa forma. Não te falta água, está de banho tomar, está com comida, entendeu? Fica dentro de casa, quer mais o quê? Entendeu? Então na minha cabeça era isso, mas tem as necessidades dela, eu tenho que prover para ela também, tenho que prover as necessidades do bebê também. Não é só comida, comprar fralda, comprar leite, não é só fazer isso, eu tenho que sentar, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que ver como foi o dia dela, tenho que ouvir ela e falar com ela, tenho que fazer um carinho, tenho que fazer um agrado, tenho que lavar uma louça assim, tenho que lavar uma roupa assim, tenho que fazer comida assim, entendeu? Isso também é o papel do homem, não com tanta frequência quanto a mulher, sim, por causa da questão dos papéis, mas eu tenho que fazer também, entendeu? Isso ela vai se sentir mais amada também. Não é só o papel do homem de, eu só vou fazer coisa rústica. Parafusadeira? É comigo. É um martelo? É comigo. Louça? É com você. Não é assim, entendeu? Não é assim. Então, o prover é tudo, né? Não é só o alimento, não é só as necessidades básicas, as necessidades dela e a necessidade do bebê também. Na questão, Arthur é pequeno, às vezes a Carol até me cobra, brinca com ele um pouco, que às vezes é tão no automático, chega o cara tomar banho, quero jantar e tal, não sei o que, tempo corrido, e daí eu esqueço eu tenho que brincar com meu filho. É meu papel também, não é só o papel da mãe ensinar, do pai também. Brincar, ensinar o ai, o ui, vai estar aprendendo a falar tia Jasa, tia Adama, te amo. Então, esse é o papel do homem também, né? E o proteger que se envolve tudo isso, né? Se você faz o teu papel, o liderar correto, o prover correto, automaticamente os dois já vão se sentir protegidos, entendeu? Porque você está fazendo o teu papel como homem, entendeu? Então, homens, não seja tão rústico, tão ríspido, entendeu? Não seja tão cacto, que é meu apelido dos 40 noites de oração. Não seja tão espinhoso. O cacto também tem flor. Ele também floresce e fica bonito. Então, trate sua mulher com delicadeza, entendeu? Faça as coisas para ela. Não pense que é só o papel dela fazer comida, lavar a louça, cuidar do filho e etc. Ajude. Falando um pouquinho sobre o papel do homem, teve pessoas até aqui na igreja que chegaram em mim e falaram: Carol, seu marido, ele é 10. Porque nem todo homem dá banho no bebê. O Rodrigo faz isso, troca a fralda, dá banho. Há 1 mês e meio atrás eu precisei viajar. Minha irmã faleceu e ela morava em Londrina, então eu tive que ir para lá. E aí o Rodrigo ficou com o bebê, fez tudo com o bebê. Eu não precisei me preocupar. Então nem todo homem também cuida assim, né, de coisas que normalmente a mulher cuida.
Falando agora do papel da mulher. Só um pouquinho, e tem a parte espiritual, né? A parte espiritual, o mais importante, né? O homem é o cabeça do lar. Então, essa parte espiritual, eu confesso a vocês que às vezes eu falho. Às vezes eu falho nisso. E eu até conversei com a Carol referente a isso, né? Falei, às vezes eu estou fraco na fé mesmo. É difícil, não só para o homem, para a mulher também, para todo mundo. É difícil a gente, nesse mundo, tá bem certinho sempre. Às vezes você dá uma deslizada, entendeu? Às vezes você não está lendo a lição, às vezes você não está lendo a Bíblia, entendeu? Só que o casal não é um só, não tem que ser unido, não tem que um fortalecer o outro. Então, o que eu falei para Carol, e eu não sei se isso acontece no lado de vocês, mas se acontecer, um fala para o outro. Falei para Carol, às vezes eu não estou lendo a Bíblia mesmo. Ore por mim. Ore por mim. Lê a Bíblia para mim. Lê a Bíblia para o Arthur. Às vezes eu não conto história de criança, conte você. E vai me dando exemplo. E ela foi fazendo isso e foi me ajudando bastante. E vice-versa. Já teve momentos também que ela não estava firme na fé. E eu tive que puxar mais. Entendeu? E já teve momentos que os dois estavam, nossa, se Jesus voltasse naquela hora, não precisava nem voltar, acho que ia ser arrebatado, né? Então, assim, são momentos da vida. E a gente tem que saber lidar com isso. Tá? Não adianta ela chegar e, esse é o papel de homem e tal, não sei o quê. Vai dar briga, vai dar confusão. Não é da forma correta, não é com amor. Não tem que ir com amor. Não é assim que Deus faz pra gente. Então, assim, essa questão é muito importante para o homem. É o papel do homem. Só que, quando o homem está fraco, a mulher tem que ser sábia também, entendeu? Para chegar e chamar junto. Então, vamos orar. Uma coisa que ajudou bastante a gente foi essa questão de orar mais, né? Orar junto, orar com o bebê. Agora a gente está... Ela não me chamou, isso que é engraçado. Ela está lendo a Bíblia com o Arthur, só que ela lê de um jeito que eu não consigo. Ela lê, ela enfatiza, e Moisés, e não sei o que, eu tenho uma trava, não consigo. Então, o jeito que ela faz é legal e ele já aprendeu. Ele fala, nossa, o José foi preso. Não, tadinho do José. Ele interage com ela do jeito que ela conta. Então, assim, está sendo perfeita a forma que ela está ensinando ele. E daí ela estava orando sozinha com ele. Agora, já tem que chegar junto também e orar. Então agora está orando nós três para ele dormir. Então, assim, você viu como é importante, mesmo sendo o papel do homem, se o homem não está fazendo da forma correta esse lado espiritual, ou às vezes está fraco, ou às vezes está com pensamento no trabalho, nas contas, em tanta coisa, a mulher chegar e chamar também. Pode ir. Papel da mulher. A salvação, ela é individual, mas a nossa missão é levar a nossa família para o céu. Então a gente precisa orar mais, orar com a sua esposa, orar com o seu esposo, orar com os filhos. Tem um filho adolescente, não está nem aí e tal. Não, puxa ali, vamos fazer o pôr do sol junto, você tem que estar aqui com a família. Então a gente precisa orar mais também uns pelos outros. Bom, o papel da mulher, auxiliar. Essa questão a gente já faz bastante, né? Deixar a casa limpa, deixar a comidinha pronta, né? Auxiliar o marido nas questões da casa. Só que uma coisa muito importante também é auxiliar o esposo no trabalho. Isso é muito importante. O Rodrigo e eu somos corretores de imóveis, mas eu já não estou mais atuando na área, somente ele. Então, tem coisas que eu sei fazer e que ele não sabe. Então, eu posso fazer por ele, posso ajudar ali a crescer, a vir mais vendas. Isso é um crescimento não só profissional dele, mas também para dentro da nossa casa. Então, a mulher tem que ser sábia e auxiliar. Submissão, eu coloquei ali dividido, né? Submissão, 2 palavras unidas numa só. Então, o que significa isso? Como se ele fosse o piloto e eu a copiloto. Não é submissão da mulher ser submissa do marido, mas sim estar sob a missão dentro do lar. E a gente também precisa respeitar o nosso marido. Bom, para concluir,
O papel dos dois juntos seria rumo ao céu. A gente precisa construir o nosso lar sobre a rocha. E isso, eu trouxe aqui essa pirâmide. Deus tem que estar no meio do casamento. Cada um está numa ponta ali, né? Mas se ele e ela estão mais próximos de Deus, eles também estão mais próximos um do outro. Então, isso é bem interessante, né? Jesus como rocha no nosso lar significam 3 coisas: estabilidade espiritual e emocional, bases em princípios eternos e segurança para gerações futuras. Seu lar hoje é um pedacinho do céu? O nosso lar é um pedacinho do céu? A gente precisa ter essa base cristã para mostrar isso para os nossos filhos. O meu filho precisa ver esse lado espiritual nosso. E o inimigo, ele ataca de todas as formas. Em primeiro lugar, a família. Desde o Éden, o inimigo esteve lá. Então a gente precisa ficar de olho nessa questão. Tudo aquilo que for de ruim para dentro do nosso lar, a gente precisa tirar fora. Estamos brigando muito? Tira fora. Senta e conversa, resolve e pronto, acabou. Perdoa e pronto. Esquece, deixa o passado para trás. A gente precisa ter a certeza de que Cristo está dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento também, e que a gente possa sempre orar juntos, né, em casal. Às vezes, eu estudo sozinha a lição da escola sabatina porque a gente não se entende. Não, senta juntos, orem mais, leem a Bíblia juntos. Então, isso vai fortalecer o casamento de vocês, a fé e também os filhos. Bom, agora vamos ter uma mensagem musical bem especial. E logo no final vamos fazer uma oração. Som. Não sabemos o amanhã, mas sabemos que nos guia, e assim podemos ter confiança e alegria. Sempre orei que um dia Deus unisse nossas vidas, e Ele respondeu a oração. Escolheu
nos deu. Pelos nossos filhos, Senhor, por favor, cuide dos nossos filhos, dos futuros deles, que eles possam andar nos seus caminhos, que a gente possa sempre estar contigo, que a tua presença esteja no lar de cada um aqui. Nos ensine, Senhor, nos ensine a perdoar mais, a amar mais, nos ensine a te obedecer, a cumprirmos o nosso papel dentro do nosso lar. Queremos levar a nossa família para o céu e nos ajoelhar perante Jesus e abraçá-lo, Senhor. Por favor, que o teu nome venha estar dentro do lar de cada um aqui. Venha habitar na nossa casa. Nos leve em segurança, em nome de Jesus. Amém.